Me chamo Gustavo Henrique Martins, e aqui vou apresentar brevemente minha pesquisa de iniciação científica realizada no Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, a qual teve a orientação do professor Dr. Carlos Henrique Inácio Ramos. Apenas para contextualizar, é importante destacar que a estrutura e a função de uma cadeia polipeptídica estão intimamente relacionadas, pois, para uma proteína ser funcional, ela necessita se encontrar numa estrutura tridimensional que propicie sua estabilidade e solubilidade. O processo que une essas duas características é o enovelamento proteico. Porém, ele pode ser dificultoso, pois o meio intracelular é altamente concentrado em diferentes substâncias. Esse fato pode atrapalhar as diferentes interações químicas entre as cadeias laterais dos aminoácidos para formar a estrutura nativa de uma proteína. Nesse cenário, a célula recorre a um sistema de controle de qualidade proteico, que utiliza chaperonas moleculares. Essas possuem a função de auxiliar no correto nivelamento de outras proteínas. As chaperonas moleculares se compõem em 5 famílias de proteínas: HSP70, HSP60, HSP10, HSP90, HSP100 e Small HSP. As funções diversificadas entre essas famílias podem ser ainda mais amplas quando elas se associam a proteínas auxiliares, as quais passam a ser denominadas de cochaperonas. Um exemplo disso que se relaciona diretamente com o objetivo deste trabalho é a associação da chaperona HSP90 ao complexo proteico R2-TP. Esse complexo é formado pelas helicases RVB1 e RVB2, que se ligam à proteína PI1, sendo que esta, por sua vez, se liga à proteína TA1. Esse complexo desempenha muitas funções no interior celular, e aqui destaco algumas delas. Para melhor compreender essas funções e também para avaliar a participação da chaperona envolvida nesses contextos, o presente trabalho tem por objetivo a caracterização estrutural e funcional da proteína TA1 de sorgo, enfatizando que essa planta possui um elevado interesse alimentício, visto que ela produz um cereal com valor nutricional tão rico quanto o trigo, e também um interesse em bioenergia, a partir das possíveis transformações dessa planta em biomassa. Um dos parâmetros estruturais avaliados neste trabalho é a estrutura secundária da proteína TA1. Para isso, utilizamos a espectropolarimetria de dicroismo circular. Com mínimos de sinal registrados em 208 e 222 nanômetros, os espectros obtidos para a proteína com e sem cauda de polihistidina possuem perfis característicos de proteínas compostas majoritariamente por hélice-alfa. Também determinamos a massa molecular da proteína de interesse em solução e, consequentemente, determinamos também seu estado oligomérico através da técnica de SEC-MOUS. Apresentando apenas um pico no cromatograma com massa calculada em 49,3 kDa, observamos que, nas condições testadas, a proteína se encontra como um monômero em solução. Procuramos detectar a interação entre TA1 de sorgo e P1D1 humana por geofiltração analítica seguida de análise das amostras eluídas por SDS-PAGE, onde não se observou deslocamentos no volume de eluição. Como conclusões, temos que TA1 de sorgo foi produzida estável e novelada, TA1 de sorgo apresenta estrutura secundária composta majoritariamente por hélice-alfa e, nessas condições, possui estado oligomérico de monômero em solução. Agradeço ao CNPq, à FAPESP e à CAPES pelos financiamentos e ao Instituto de Química pela infraestrutura e todo o apoio técnico.